Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, que nos assiste pela TV Prevê, TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Ouro Verde e Rádio Câmara. O primeiro assunto que eu vou abordar aqui é sobre uma atitude, um comportamento de um agente municipal de trânsito. Eu estava aqui em uma audiência promovida pela vereadora Chiara sobre o assunto educação, e no momento da minha fala eu fui interrompido e tive que sair urgente para poder dar socorro a uma pessoa da família. E o que eu deparo no local? Deparo no local com um agente municipal de trânsito, que não estava mais, na verdade, e esse parente próximo me disse, mostrou a situação em que o veículo estava estacionado, diga-se de passagem, no estacionamento privado, que tem acesso, que tem as guias rebaixadas, portanto, autorizado pelo poder público, autorizado pela CEPLAN, e o veículo devidamente e regularmente estacionado, o agente municipal de trânsito, ele inconformado, ou talvez por falta de conhecimento que deveria ter, chamou o responsável pelo estacionamento e disse: quem é o dono dessa geringonça aqui? E aí o funcionário disse que era de uma paciente, e a paciente estava fazendo mamografia, exatamente no Outubro Rosa. Pessoa fazendo um exame dentro de uma clínica, vem o agente municipal de trânsito e pede para que retire o veículo imediatamente, porque ele estava, segundo ele, obstruindo a passagem de pedestre. E eu pude constatar em loco, e o responsável por esse agente, e mais o gerente responsável também por esse departamento do órgão municipal, estiveram presentes no local, e eles mesmos afirmaram que não havia nenhuma irregularidade. Ou seja, um flagrante abuso de poder por parte do agente municipal de trânsito. Esse parente meu pediu que o agente, já que ele tomou a decisão de fazer a autuação, que lhe fornecesse a segunda via, que lhe é devido. O agente recusou. O agente também recusou a fornecer o seu nome, tentando ocultar a todo instante. Mas eu estive no local e pude fazer o levantamento com os outros funcionários que vendem cartão de Zona Azul, o nome desse agente. Eu não vou falar o nome dele, em hipótese alguma, não vou falar o local, mas eu saiba que eu vou representá-lo. E eu espero que a Endurbe adote medidas pertinentes pelo seu descaso, pela sua incompetência, pela sua falta de capacidade em conhecer a legislação, pela sua falta de bom senso, que você não teve. Você sequer procurou saber onde estava o paciente ou a paciente, o que estava fazendo. Você não tem condições de exercer o cargo que ocupa. Você, de fato, é uma pessoa que não merece o respeito dos munícipes e não merece ser remunerado pelo seu desserviço. É apenas um recado para você. Seja competente e seja legalista, e, acima de tudo, seja educado com as pessoas. É só isso que nós esperamos de você. Segundo assunto, eu estou praticamente finalizando, junto com alguns técnicos da Endurbe, a lei que vai regulamentar o serviço de táxi. Eu gostaria de ter o poder, né, e a influência de trazer para Bauru o serviço do Uber, mas eu não tenho, mesmo porque o Uber é um serviço particular, é uma empresa privada, e depende da iniciativa e vontade dela para colocar o seu serviço em execução. E como muitos taxistas, poucos taxistas falam que eu tenho que primar pela legalidade, saiba vocês que eu vou primar pela legalidade sempre. Então eu jamais vou incentivar ou incrementar aqui um serviço que seja ilegal. Mas, por outro lado, nós temos que regulamentar o serviço de táxi aqui em Bauru, que hoje ele é deficitário, caro, extremamente oneroso para o bolso do cidadão. E eu não sei se os senhores sabem, mas serviço de transporte individual
é um serviço de transporte público, que o poder público, no caso a Prefeitura Municipal, por meio de permissão, possibilitam que vocês explorem tal serviço, e não por meio de autorização, que é um meio precário. Então, nessa nova legislação, eu estive conversando com o Ministério Público, na pessoa do doutor Henrique, para que eu possa fazer e apresentar um projeto de lei que não tenha nenhum tipo de divergência ou nenhum tipo de problema que venha futuramente ter uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós temos que fazer aqui uma alteração na lei orgânica, porque a lei orgânica do município, hoje, ela prevê no artigo 163 apenas o transporte coletivo, em que diz que tem que ser feito por meio de concessão. O transporte individual, ele tem que ser feito por meio de permissão. Por isso é necessário fazer esse acréscimo ao artigo da lei orgânica e também alterar dois artigos da lei orgânica, que é o 171, que diz o seguinte: artigo 171b, nos serviços de táxi e mototáxi explorado por pessoas físicas, será concedida, no máximo, uma permissão. Eu já vou fazer um esboço, mais ou menos, do que nós pretendemos com a lei. Primeiro, acabar com a reserva de mercado. Nós sabemos que tem determinadas pessoas aqui que têm 5, 6, 7 pontos de táxi e que exploram pessoas a trabalhar nesse serviço de táxi de uma maneira cruel, porque não quer nem saber, cobra por KM. Por isso que o KM é caro aqui, por isso que a tarifa é cara aqui, porque nós temos uma terceirização do serviço. A partir do instante em que a lei for regulamentada, nós pretendemos que o dono do táxi, ele mesmo seja o motorista. Ele tem que ser o motorista. E, no máximo, uma pessoa autorizada a fazer o uso desse táxi. E não simplesmente a pessoa comprar um táxi, ficar aí com ele 8, 9, 10 anos no ponto, e sendo explorado por 3, 4, 5, 6 pessoas. Isso é exploração. Ninguém é contra o serviço de táxi, ao contrário, nós queremos que o serviço de táxi seja regulamentado, e assim o faremos, ou pretendemos fazer, na apresentação do projeto de lei. Por isso é necessário a alteração dos artigos 171, nos parágrafos 2º e parágrafos 3º. Outro assunto que gostaria de abordar, eu passei o final de semana lendo a lei orgânica, a lei de orçamento para o ano de 2018. O prefeito apresentou agora, na última semana, e eu fui designado pela presidente da Comissão de Legislação e Redação, como relator do projeto de lei. Olha, quem pega aquele calhamaço de documento e começa a analisar, é algo assim muito complexo, sobre estimativa de receita e sobre projeção de despesa. Então, vou até me justificar, porque eu fiz alguns questionamentos à prefeitura, porque, de fato, eu tive a oportunidade de ler aquilo ali na íntegra, e fui checando informações sobre recursos a serem destinados na saúde, na educação, e algumas dúvidas eu tenho e vou pedir esclarecimento junto à Prefeitura Municipal. Então, senhor prefeito, o secretário de Finanças, eu quero, de fato, na condição de vereador, de parlamentar, entender e compreender onde que os senhores pretendem utilizar o recurso que é arrecadado por meio das nossas, principalmente de tributos. E o que nos deixa bastante preocupados é que não houve muita alteração de uma pasta para outra no que diz a questão de despesa. E é isso que nós queremos, de fato, saber. E tem alguns números, algumas informações que são discrepantes. A exemplo do que consta numa tabela, em que a saúde terá uma despesa estimada em 233 milhões. Em outra tabela, isso cai para 169. Então, eu preciso entender por que dessa diferença. Eu preciso entender também por que na Secretaria do Esportes foram lá estimados o investimento em obras e instalações, de uma maneira muito genérica, na ordem de 6 milhões. E eu também gostaria de saber
os recursos que serão aportados na Coab, né, que hoje já tem uma dívida aí, que a prefeitura deve fazer um aporte nos próximos 4 anos de 31 milhões, de que forma isso será distribuído? E eu não vi isso na lei orçamentária. Então, são dúvidas que eu tenho, que eu vou, obviamente, solicitar ao Poder Executivo as informações necessárias. Eu peço reserva do meu tempo para pedir de explicação pessoal. Muito obrigado. Próximo da discussão, a vereadora Chiara Ranieri, que pede a palavra, terá por 10 minutos.